Fala rapaziada, assisti o Poço 2 e devo dizer que eu gostei pra caramba. Então, se você não assistiu ainda, corre lá e assiste o filme porque tá supimpa. E claro, nessa análise aqui vai ter spoilers, então se você quer assistir o filme antes, tem besteira com isso, vai lá e assiste antes de assistir o vídeo. Se você tá de boa, bora comigo e bora fazer essa análise aqui. Eu tava imaginando que poderia ser a mesma cor do primeiro, já que o Poço ali aparentemente não tem como contar muita coisa diferente da história. Só que não, teve novidades, teve plot twist legal. Eles já começam com uma coisa bem diferente do primeiro. A gente lembra que lá no primeiro, com o bicho lá que era o protagonista, que eu esqueci como é o nome agora, quando eles chegam lá, meio que é tudo na porra louca, né? Quando a comida chega, eles como que dá e não quer saber de quem era não, só vai comendo o que tava certo lá e vai passando. Só que nesse 2 é como se os caras tivessem agora criado uma lei e todo mundo teria que seguir essa lei, e quem não segue essa lei é meio que disciplinado. Com certeza fazendo ali um paralelo meio que com o comunismo, né? É como se o pessoal lá no primeiro vivesse no capitalismo, né? Onde todo mundo come a porra que quer ali, não dá em nada. E claro que isso não necessariamente é o capitalismo, né? Mas é o que eu imaginei assim do paralelo que eles fizeram. E esse de agora é como se fosse os caras tivessem no comunismo, que os caras criaram uma lei lá, todo mundo tem que seguir a porra da lei, e se não seguir é caixa. E todo mundo só pode comer o seu, aquele negócio bem amarradozinho, igualitário e tal. Aí no começo a lei até que funciona, né, relativamente. A gente já vê um negada lá que morre no começo por causa dessa lei, porque tem um lá que descumpre, aí sempre quando alguém descumpre, tem que descer uma negada pra poder disciplinar o cara, né, e levar até um dos dois lá que dão a punição. Só que também nessa luta alguém sempre acaba morrendo. E morre algumas pessoas nesse começo, a gente já fica meio assim, será que essa lei funciona mesmo? Aí também aparece que toda vida que alguém morre, o prato dessa pessoa tem que ser jogado fora, aí meio que você já fica assim, porra de sentido de lei é essa? Que é jogar comida fora, né? Mas aí foi a lei que os caras inventaram lá, achei que poderia ter sido inventado melhor, né? Mas tudo bem. Segundo eles, tipo, se o cara comesse mais do que precisava, né? Que é o que você tinha pedido, isso eventualmente geraria uma discórdia, né? Porque o pessoal poderia pensar, não, o que sobrou poderia ser repartido entre todo mundo, né? Só que, segundo eles, se você comesse mais do que precisava, tipo, fosse um paralelo aí com o capitalismo, né? Se você usa mais do que precisa, tipo os ricos que têm mais do que precisa, isso eventualmente vai gerar uma revolta, vai gerar problemas. Então você já começa a desconfiar desse sistema. Daí mais na frente você desconfia ainda mais do sistema por conta que descobre que os caras lá que são discípulos, né, que fazem o pessoal ser disciplinado, dão as punições ou matam o povo por causa que eles descumpriram a lei, né? Você descobre que esses caras são sádicos pra caralho, matam a porra de todo mundo por causa de quase nada que a pessoa fez, tipo, sem proporcionalidade, tá ligado? Um crimezinho, uma besteirinha, os cabas arrancam um braço, mata, botam você lá em defesa pro povo comer. E tem uma punição lá que eles amarram você na plataforma pra chegar lá no lugar e os cabas fazer o que quiser com você. Eles fazem isso, aparece, né, que eles fizeram isso 2 vezes com 2 mulheres, botaram elas tipo peladas, e aí vai passando, ninguém sabe o que é que o diabo os cabas faz com ela, se come literalmente, se abusa, né. Daí o filme vai passando, chega até um momento que os caras arrancam o braço lá de uma protagonista, né, que tá lá do filme, também por causa de uma besteira que ela fez, que só porque não foi do jeito que eles quiseram, mas ainda assim tinha que punir ela. Aí pronto, depois que arrancam esse braço dela, praticamente você começa, tanto a protagonista quanto a gente, não curtir muito essa questão dessa lei, né? No começo aparentava ser interessante, já que todo mundo ali ia poder comer dentro do poço, né? Mas quando você começa a ver esses exageros aí que os caras fazem, né? Essa falta de proporcionalidade nas punições, e os caras lá que tem o poder, que é esses que aplicam as punições, sádico pra caralho, querendo fazer tudo, matar o povo e tal. Aí você meio que fica contra também, né? Então a protagonista, que é a que tinha ficado lá só com o braço, meio que organiza uma contra-revolução, né? Organiza uma galera pra se juntar e tentar enfrentar esse cara que é o que aplica as punições, né? Daí nessa hora acontece uma coisa massa demais, que aparece o Trimagazi, que era justamente aquele doido lá do primeiro filme, que é o canibal, né? Que ia comer o protagonista lá. Só que ele já tinha
morrido no filme 1. A menina se junta com o Trimagazi e vai descendo pra poder juntar uma galera, que era a galera que não concordava com essa lei, e ia todo mundo se juntar pra poder enfrentar um desses caras, né, que é os que aplicam a punição lá, pra poder meio que libertar o poço. Todo mundo ficar livre pra comer o que quisesse, né? Pra fazer o que quisesse, ficasse livre dessas punições também. Daí aparece outros caras lá que apareceram na primeira. Aí os caras armam essa revolução, meio que conseguem fazer essa revolução. E no meio dessa parte aí, dessa revolução, você entende por que o Trimagazi ou virou, ninguém sabe se ele virou um canibal nesse momento ou se ele já era, né? Mas aparece essa parte que o pessoal queria deixar esse pessoal que tava fazendo a revolução morrer de fome. O pessoal da punição chega e fica no andar de cima e diz: nós vamos deixar chegar a comida aí, vocês vão morrer de fome. E aí, quando você estiver perto de morrer de fome, a gente desce e mata todo mundo. Aí o Trimagazi pega e daí, e se a gente descer mais pra baixo e comer o pessoal que também é a favor dessa lei, né? Que a gente come ele, não morre de fome. Quando eles descerem, nós pra lutar. A galera resolve, aceita e vão e fazem isso. Aí tipo, você vê que foi ideia dele, né, de fazer esse canibalismo. Então ninguém sabe se foi aí que ele começou com isso ou se não foi, né? Nessa hora também a gente descobre que a protagonista tava lá por vontade própria, porque a gente sabe que no poço tanto você pode entrar por vontade própria quanto por punição, né? Você tá preso ali. Daí a gente descobre que ela entrou por vontade própria porque tinha meio que matado um filho do namorado numa apresentação lá, que ela era uma artista e nesse dia ela tava com uma exposição, e nessa exposição era uma exposição de uns bichos doidos lá, e uma dessas estátuas dela era um cachorro doido que tinha umas lâminas gigantes, só que assim, era bem perigoso pro pessoal que tava assistindo, né, porque qualquer coisa podia ter um acidente, e o pessoal queria botar a rede, só que ela disse que não podia ter a rede porque senão perderia o sentido da obra de arte ali, né, que era justamente isso mesmo, causar meio que um medo ali no pessoal que tava próximo. Aí o filho desse namorado dela tava lá, acaba tropeçando e morre nessa obra de arte, né? Com uma dessas lâminas que tava aí desse cachorro. Aí a mulher fica biruta da cabeça. Depois desse dia ela fica muito conhecida, ganha muito dinheiro, as obras de arte são tudo vendidas por milhões de dólares, só que ela fica meio doida, né? Aí ela mesmo se quer ir pro poço pra poder meio que se punir, né? Aí nessa hora a bagaceira já tava grande, os cabas num embate lá contra os doidos, mata todo mundo, sobra só um pouquinho lá. O Trimagazi ainda sai vivo, né? Que só mais na frente é que ele vai conhecer o protagonista lá do 1, que inclusive é na hora que ela conhece o Trimagazi que a gente entende que o filme não se passa no futuro, porque inicialmente é isso que a gente acha, que o Poço 2 é depois do Poço 1, né? Mas não, ali é se passando antes do Poço 1. Aí tem um momento lá que a menina tenta se fingir de morta pra poder os caras... Porque todo mês o pessoal, né, recolhe os mortos e você acorda num local diferente do que você tinha dormido, né? Naquele mês que eles botam esse negócio pra você dormir. Aí a menina meio que se finge de morta pra poder ser removida com os caras e conseguir fugir do poço. Porque é como se ela não fosse conseguir sobreviver o tempo que ela tinha dito que ela queria ficar lá, né? Porque quando você vai voluntariamente, você diz, eu quero passar tantos meses. Só que aí depois ela começa a achar que nunca vai sair viva se conseguisse fugir, né? Aí ela tenta fugir lá, aparece uma criança no final, que até hoje eu não entendi porquê, também não entendi porquê não. Se tiver alguém que entendeu esse negócio dessas crianças aí no poço, deixa aqui nos comentários, porque até agora, meu amigo, aparece essa criança lá do nada. Aí a menina vai e tenta salvar essa criança, porque, assim, ela tentar salvar a criança, tudo bem, meio que você entende, porque o namorado dela, meio que ela matou o filho do namorado dela, né? Então ela tentar salvar a criança é uma espécie de redenção ali pra ela. Mas aí fica meio sem sentido, ela desce com a criança até o último local lá, que nem o protagonista desceu do 1, né? Quando ela chega lá, vem um monte de negado e diz, não, só a criança que pode subir. Aí ela deixa lá a criança no local e ela vai com o pessoal. Aí depois disso você vê todo um monte de outras pessoas descendo com a criança até o último posto. Aí sempre o adulto, né, fica lá e a criança sobe. Aí o último que você vê é o doido lá, o protagonista do... Ele chegou a criança sobe, ele fica lá. Aí ele acaba encontrando a menina do Poço 2, que é a protagonista, né? E você também fica meio que sem entender, porque eles se conhecem, então ninguém sabe se ele era o namorado dela, né, que o filho morreu, ou se ele só se conheceu de outra forma. Eu não me lembro dele mencionar nenhuma história nesse sentido no filme 1, que desse a entender que ele era o namorado, né? Mas eu acho que fica entre linhas
crianças aí, quando ela conhece ele, né? Mas, de qualquer forma, curti pra caramba o filme, foi interessante. A única coisa que eu não entendi foi o diabo dessas crianças, que toda vida os cabos chegam com a criança lá no final, essa criança aparece do nada, aí sobe, aí tem aquela cena lá que tem uma arruma de criança, assim, arruma de criança, você entende porque tinha um monte de gente lá embaixo, um monte de adulto, né? Então quer dizer que quando tem um adulto lá embaixo, praticamente subiu uma criança. Então, aquelas crianças ali tem a ver com aqueles adultos que estão lá embaixo. Mas por que essas crianças sobem? Por que essas crianças estavam lá embaixo? Não entendi nada. Se você entendeu, elucide-me essa questão. Deixei nos comentários. Pois é, galera. Essa aqui foi minha análise. Dizendo novamente que eu gostei bastante do filme. E vou ficando por aqui. Próximo vídeo chega amanhã, só não sei se vai ser aquele de Boruto que eu prometi, né? Porque o vídeo ali é grande e é trabalhoso. Mas ele chega em breve. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!